Olá, sejam bem-vindos. Hoje, diretamente da nossa associação. Aproveitando esta agradável atmosfera, convido-vos a algumas reflexões sobre a importância da reconciliação. Para isso, partirei de uma frase que eu li em tempos num artigo e que, se não me engano, era mais ou menos assim. A vida torna-se uma escola de reciclagem, onde, de observação em observação, o espírito aprende a discernir o que é melhor ou pior para si mesmo. Mas como ninguém é uma ilha, o isolamento não realiza criatura nenhuma. A sociedade é que se torna educadora por excelência. Temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, um dos mais respeitáveis compêndios de educação. E, a meu ver, a maior expressão filosófica educacional que podemos encontrar. Ao lê-lo, encontramos, por exemplo, no seu 10º capítulo, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos, motivos suficientes para compreendermos que existe, afinal, um antídoto eficiente quando o ressentimento teima em instalar-se nas nossas paisagens mentais. Acontece que, na maioria das vezes, a nossa forma de atuação diverge das recomendações do Evangelho. Se não vejamos, quando recebemos elogios, não nos importamos de quem eles são, de onde eles vêm. Depressa nos desdobramos em agradecimentos e devolvemos com afeto aquilo que recebemos. Mas se nos criticam, se nos repreendem ou corrigem, eriçamos, disparamos dardos de revolta, mesmo quando as observações feitas são bem verdadeiras. Em vez de ficarmos agradecidos por nos mostrarem os pontos frágeis, revelamos falta de amadurecimento. As situações difíceis pelas quais estamos a passar comprovam-no bem. Comprovam muito bem essa falta de amadurecimento espiritual que nos caracteriza. No que diz respeito à evolução humana, podemos concluir que ela se dá. No entanto, ela se dá, mas muito lentamente. Felizmente temos, pelo processo da reencarnação, a oportunidade de inúmeras experiências terrenas. E cada vida poderá associar-se a uma viagem. E cada ser humano a um marinheiro em navegação. Mas nem todos aqueles que navegam na mesma barca se têm empenhado em evoluir moralmente. E, além disso, o processo de transformação interior, no qual os instintos cedem lugar aos valores, varia de pessoa para pessoa, convém recordarmos, até porque nem todos iniciamos o percurso de crescimento espiritual no mesmo instante. Por isso é que alguns, no lugar de cooperar, ainda competem. E outros, em vez de auxiliar, dificultam, com receio de que lhes façam sombra. Esses são os tais irmãos difíceis, são os adversários de que nos fala o Evangelho. Será justo devolvermos aos seus pensamentos doentios outros do mesmo género? Embora se tratem de adversários, lembremo-nos de que são nossos irmãos. Merecem que lhes façamos o mesmo que gostaríamos que nos fizessem. E Deus no meio de tudo isto, é puro amor e bondade. Jamais nos permitiria sofrer aquilo de que não temos necessidade. Se, portanto, nos surge algo para o qual não encontramos razão nesta existência atual, certamente as causas remontam a vidas anteriores e essas causas surgem na forma de expiação para promover libertação de débitos e o reajuste. Por um lado, isso dá-nos alguma resiliência. Sabemos que tem um motivo, mas não significa que não tenhamos de estar atentos, de estar conscientes das lutas que nos cabem enfrentar. Diante da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do tal capítulo 10º,
observamos que é imperativo trabalhar a reconciliação. O convite apresenta-se da seguinte forma: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares até ao último centavo. Então a recomendação é reconciliar com os nossos adversários enquanto estivermos a caminho. Sobre tudo isto. Reconciliar, como sabemos, significa ficar em harmonia, restabelecer a paz. E adversário é o rival, ou seja, aquele que nos provoca de alguma forma infortúnio. Um concorrente, um inimigo. Em analogia com a expressão de que para amar o próximo é preciso primeiro amarmos a nós mesmos, então depreendemos que para nos reconciliarmos com os adversários é essencial que, em primeira instância, cada qual se reconcilie consigo, em primeiro lugar, pacificando a própria consciência e harmonizando-se com os bons pensamentos, em sintonia com as leis divinas. Isto porquê? Porque de bem connosco, mais habilitados estaremos para desenvolver bons relacionamentos com os outros. Um adversário não precisa necessariamente ser um inimigo. A mensagem do referido capítulo diz-nos que o adversário é alguém que está a caminho conosco. Porém, pensa ou age de maneira diferente, comporta-se como um opositor, como um antagonista às nossas ideias, à nossa forma de viver. Esse adversário tanto pode estar no plano físico, como pode estar no plano espiritual. É normalmente alguém de outras existências que se encontra ferido por algum gesto nosso e por isso pretende o acertar dos ponteiros. Nós sabemos, pelas provas da comunicabilidade dos espíritos, que a morte não representa o fim. Que a morte também não nos livra dos nossos inimigos. Somos espíritos imortais. Ao deixarmos a vestimenta carnal, levamos para a esfera espiritual todas as boas e más qualificações, todos os sentimentos, todo o conhecimento, toda a maneira de ser. Ou seja, despertamos lá, tal como éramos cá. Então, não restabelecer a paz com o adversário enquanto estamos em oportunidade de o fazer, coloca-nos diante de pelo menos 4 situações. 1. Os sentimentos de animosidade vão manter-nos presos em vibrações contrárias à lei de amor. 2. Ficamos expostos à obsessão por parte desses inimigos desencarnados. Ou seja, ficamos expostos às suas influências, porque eles, despojados do corpo físico, mais livres estão para nos influenciar. Não é? 3. Mediante a alimentação deste género de sentimentos, o que acarretamos para nós acabará por se refletir no nosso físico e, portanto, albergaremos graves problemas de saúde. E 4. Se não perdoamos, se não nos reconciliamos, ficamos diante desta necessidade. Em vez de evoluirmos, paramos. E não é isso que com certeza queremos para cada um de nós, não é? Então a reconciliação é extremamente importante, é o caminho. Ela não serve somente para eliminar as discórdias durante a atual existência, serve também para evitar que elas continuem nas existências futuras. No livro Entrega-te a Deus, psicografia de Divaldo Franco, a mentora Joana de Ângeles recomenda-nos: nunca desanimes. Quando te sentires assediado, dulcifica-te
Não reajas ao mal. Age antes com bondade e não desperdices valiosa cota de energia com o que não tem significado real, exceto aquele que tu mesmo lhe atribuis. É claro que não somos ainda capazes de ter grande afeto por um inimigo, ou seja, por alguém que não nos quer bem. Mas faz todo o sentido procurarmos formas de reconciliação, de pacificação interior, porque vemos que há na prática do perdão, na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. Vemos, por exemplo, que a natureza não dá saltos. A nossa mudança também não. Mas em vez de nos queixarmos constantemente da vida e desses inimigos que nos dificultam a trajetória, podemos sempre tentar dirigir o nosso percurso evolutivo o mais equilibradamente possível para não ficarmos amarrados em padrões de mágoa ou ressentimento. É uma questão de escolha. O primeiro passo para a reconciliação com os nossos adversários é não lhes retribuir o mal com o mal. Não ficarmos felizes com as dificuldades que lhes surgirem. Mas se não conseguimos ainda agir desse modo, se temos dificuldade em aceitar esta concepção moral que o Espiritismo nos apresenta, vejamos agora a concepção científica. A ciência tem vindo, como sabemos, a realizar imensos estudos no campo das emoções. E cada vez mais ela comprova que existe uma relação direta entre a saúde física e a saúde mental. Os que se queixam das dores, sem que a medicina não lhes encontre justificação, sabem bem a que me refiro. É caso para citar uma frase de Sócrates que consta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, diz ele, é porque tratam do corpo sem a alma. Enquanto o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. E as pesquisas evidenciam mesmo isso. As pesquisas mais recentes indicam que desenvolvemos doenças, algumas delas porque não conseguimos perdoar, porque cristalizamos nas mágoas, nos processos de vingança, ideias obsessivas que, pouco a pouco, se deslocam do campo íntimo em desarmonia, exteriorizando-se no corpo físico. São, por exemplo, as disfunções cardíacas, as dores articulares e até mesmo alguns problemas cancerígenos que se originam na mente pelo envenenamento fluídico que se vai apoderando das nossas áreas mais frágeis. O desequilíbrio da mente causa-nos perturbação geral, a perturbação geral das células orgânicas e as intoxicações da alma acabarão por determinar certas moléstias no nosso corpo. Vale, pois, a pena o exercício da indulgência, que desfaz mágoas e ódios, assim como faz todo o sentido evitar a produção de ácidos que corroem a alma e destroem o corpo indefeso. Lamentavelmente, continuamos a ignorar essa ligação corpo-mente e, por desconhecimento das leis que regem o universo, alimentamos por décadas energias pesadas que acabam por se refletir no nosso corpo em emanações doentias de que não nos soubemos libertar. Faz-me recordar isto, um atendimento fraterno de alguém que carregava consigo imensas dores lombares. Essa pessoa tinha, inclusivamente, feito inúmeros exames e nada determinava a causa para tanto mal-estar. Em conversa, essa senhora acaba por confessar que sentia mágoa de um familiar seu há já 30 anos e que isso a perturbava e muito. Então vemos pelo exemplo deste atendimento fraterno o quanto
determinadas sintomatologias se associam à nossa mente, ao estado mental em que nos encontramos. Mas, entretanto, quando alguém adoece, o que é que nós pensamos? Nós pensamos logo que é castigo de Deus. Mas Deus, diz-nos o Espiritismo, não quer seus filhos entregues a um remorso excessivo, tornando-nos improdutivos. Não. Deus antes nos quer ver ativos, a estabelecer realizações louváveis para o equilíbrio da nossa consciência. Então, para que alimentar ressentimentos, se isso produz toda uma descarga de energias que nos deixam num patamar de irritabilidade, de angústia, de mal-estar? Não será melhor proceder conforme Jesus nos ensinou? Perdoa sempre, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A frase funciona como um alerta. Se pretendemos tranquilidade futura, devemos corrigir o mais rápido possível, ou seja, enquanto estamos a caminho, os erros cometidos contra o nosso próximo, a fim de eliminarmos, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavença, qualquer motivo de ódio, de rancor, porque só assim poderemos transformar o inimigo enfurecido neste mundo num amigo. Só assim poderemos dormir em paz. Eis porque é tão importante diluir a mágoa, a raiva, o ressentimento, através do perdão das ofensas. O perdão é valioso. É um valioso recurso psicoterapêutico para as situações melindrosas do ressentimento. As pessoas habituadas ao perdão, vejam só, sofrem menos que aqueles que ainda se deixam envolver pela ideia de que perdoar irrestritamente é abdicar dos próprios direitos. Em certos momentos da nossa vida, sofremos dissabores desnecessários por não termos aprendido a exercitar o perdão. Perdoar é uma postura íntima que devemos assumir para podermos compreender a importância daqueles que ainda não alcançaram o grau da nossa compreensão. Perdoar é um caminho inevitável. Ajuda a diminuir a tensão, ajuda a reduzir a pressão sanguínea, ajuda a equilibrar o número de batimentos cardíacos. Então vale muito a pena perdoar. Perdoar não significa concordar com o erro. Nem é somente uma questão de conquista de equilíbrio emocional. É sobretudo uma questão de sabedoria, de elevação moral. É uma atitude nobre. É uma atitude que, para além de nobre, já vimos que é também profilática, pois ao perdoarmos os nossos inimigos, estamos a poupar-nos de sérias complicações de saúde. Quando perdoamos, desvinculamos-nos da mesma faixa vibratória que o nosso inimigo possui e por onde transitam essas emanações mentais das inteligências voltadas para o mal. Perdoando, alcançamos a paz, porque nos desassociamos da mágoa, do rancor. Enquanto que permanecer constantemente a apontar o defeito no outro é associar-nos mentalmente a esses acontecimentos infelizes, tornando-nos vítimas dessa postura. Perdoar transforma, coloca-nos noutro patamar. É verdade que, se calhar, aí, você que me ouve, acaba por dizer: mas é fácil. Não. É doloroso? Por vezes sim, mas vale a pena. Vale com certeza a pena. Quando as circunstâncias da vida nos obrigam à estreita convivência com alguém difícil, é porque com certeza essa convivência faz parte do nosso plano reencarnatório e nos é necessária. O Espiritismo revela-nos que é precisamente aí, na tal convivência familiar, na convivência mais estreita, que acontecem os reencontros mais importantes entre os espíritos em evolução. Deus reúne-nos pelos laços consanguíneos para que se apaguem as marcas dos conflitos vividos em encarnações anteriores por meio do exercício da compreensão e da tolerância. Os reencontros difíceis não são provocados por Deus a fim de nos punir, como nós muitas vezes pensamos.
Eles surgem como exigências necessárias para podermos crescer espiritualmente. São ciclos importantes, às vezes aparentemente injustos, mas que na realidade atendem às nossas mais urgentes necessidades evolutivas. Essas exigências da vida são uma espécie de material didático que nos proporcionam exercitar virtudes que ainda não conquistamos. Mas é interessante notarmos que o período dessa convivência se encontra determinado pelo tempo que levamos para compreendê-la. Se mantivermos a indiferença ou nos posicionarmos como adversários, essa convivência pode durar muitos anos, causando-nos muitos contratempos e inúmeros desgostos. Mas se procurarmos os caminhos do entendimento fraterno, poderemos abreviar esse tempo, poderemos poupar-nos de provações desnecessárias e dissolver mais rapidamente as marcas da rivalidade que provavelmente remontam a uma existência anterior. E nem só a ciência considera o perdão benéfico. Também matematicamente se comprova que o perdão é essencial para o progresso da humanidade. Um mal feito mais um mal retribuído resulta um mal duplo. Um mal feito com um perdão é um mal. Mas um mal feito mais um benefício prestado é um mal anulado. Então o Espírito mostra-nos que a expressão extinguir o ódio com sangue é totalmente falsa. Porque o sangue só alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. O importante é assumirmos atitudes renovadas. Seguir as pegadas de Jesus não é uma atitude religiosa, mas uma atitude inteligente. Existem técnicas para nos ajudar. Existem técnicas que realmente nos permitem conseguir diluir esses quistos energéticos que pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos, nós vamos acumulando na nossa estrutura. A técnica da mentalização, da visualização terapêutica, por exemplo, é um caminho. É uma forma também usada pelos benfeitores espirituais quando nos querem ajudar. A mentalização de palavras positivas em relação ao nosso adversário, por exemplo, cria abertura mental para uma futura reconciliação. As palavras que preferimos exercem um grande efeito na nossa vida. Mas quantas pessoas não as usam para massacrar, para ferir, semeando à sua volta humilhação e sofrimento? E mesmo quando estamos apoiados na razão e na verdade, precisamos aí também medir as nossas palavras. A palavra por si só é um meio de comunicação, mas os sentimentos com que as revestimos é que lhes dão o poder ou de esclarecer e consolar, ou de magoar e ferir. Mas vejamos, a palavra não surgiu para destruir, mas para esclarecer. Acontece que através de uma palavra impensada, criamos imensas vezes aborrecimentos indesejados, sentimentos de mágoa, de ódio, que acabam por atuar contra a nossa própria felicidade. Então, agir, pensar, falar como espíritos internos é o que mais importa neste século. Agir, pensar, falar como espíritos eternos é o que mais importa neste século. É preciso desenvolvermos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Só assim poderemos dar um verdadeiro sentido à nossa existência. Hoje, mais do que nunca, vivemos na era do espírito. Não podemos continuar a viver pela metade, porque viver pela metade traduz-se em viver insatisfatoriamente. Precisamos viver integralmente a nossa verdadeira natureza e descobri-la e melhorá-la. Não cabe a mim converter ninguém. O próprio Espiritismo não procura fazer. Só a razão pode converter. O Espiritismo expõe o conhecimento, convida à prática do bem. Enquanto doutrina evolucionista, ensina-nos que a evolução moral de cada um não se consegue com esforço alheio,
não se poderá fazer através de mesinhas ou com graças caídas do céu. O espírito que se detiver a colecionar ofensas, mágoas, ficará estacionado na senda do progresso a que se encontra destinado. Quem deseja avançar precisa abrir mão de certas opiniões pessoais. Precisa, em parte, de ganhar abertura e abrir mão também de crenças alimentadas ao longo das inúmeras experiências desta vida e de outras vidas anteriores. E ter, sobretudo, a ousadia de querer aprender coisas novas. A doutrina espírita oferece-nos uma série de recursos cobertos de valiosos exemplos, de inúmeras reflexões sobre os mais variados temas. O Espiritismo não nos impõe nada, não nos proíbe nada, não pede nada a ninguém, apenas espera tudo de nós. Espera, sim, porque as suas reflexões são tão grandiosas que é natural que Ele conte que algo melhor venha a sair do nosso coração. A própria mensagem de Cristo nunca foi tão conivente, nunca foi, aliás, conivente com o crime. Nunca foi conivente com o mal, com as mazelas que comparecem hoje e em todo o passado humano. O Mestre sempre combateu as trevas e fê-lo espargindo-nos. O Mestre combateu a violência, pregando a paz. Combateu a intolerância com a indulgência. O inconformismo com a compreensão. Os queixumes com a resignação e a fé. A vingança com o perdão. O egoísmo com a caridade. O ócio com o trabalho. O orgulho com a humildade. O ódio com o amor. E mais, ele não apenas falou. Ele viveu, ele demonstrou, ele praticou o que ensinava. O maior entre todos nós foi tão grande que não coube na história. Ele dividiu-a num antes e num depois. E a sua celestial sabedoria, a sua enorme amorosidade, revela que ele não vacilou quando nos conclamou a amar inclusivamente aos nossos inimigos. Então a proposta de amar os inimigos não é a de que devemos sentir por eles a mesma afeição que temos de ter por um amigo. A doutrina dos Espíritos recomenda-nos não lhes guardarmos ódio, não lhes desejarmos vingança. Propõe-nos desejarmos o bem, abster-nos por palavras, por atos, de tudo que os possa prejudicar. Simultaneamente, a doutrina espírita convida-nos ao perdão das ofensas. Porque o perdão é caridade, por excelência. É caridade para conosco e caridade para com os outros. Enquanto as vibrações inferiores são pontos nevrálgicos que se transformam no nosso calcanhar de Aquiles, tornando-nos vulneráveis à influência das sombras. Não obstante, essas tais dificuldades do caminho, temos delas os velhos adversários, aos quais nos vinculamos por vigorosos laços que obedecem às leis de causa e efeito. A convivência difícil, mas retificadora, por meio da qual podemos exercitar as virtudes, permitirá que todos desenvolvamos o campo que ainda se encontra por desbravar. A velha ideia de responder ao outro dente por dente, olho por olho, não deve ser levada em conta por quem deseja trabalhar e transformar a sua própria intimidade. Vivemos, e passo a expressão, muitas vezes comportando-nos como cães e gatos. Queixamo-nos das dificuldades, considerando-as castigos. Porém, a adversidade deveria ser vista como lição de vida que nos qualifica melhor no patamar da evolução espiritual
E os adversários deveriam ser vistos como mestres que nos fazem treinar no bem. Portanto, enquanto é tempo, aproveitemos. Aproveitemos para nos apaziguarmos com os outros e acertar as arestas, as diferenças. Aproveitemos, enquanto é tempo, para desenvolver a maturidade das nossas escolhas, para buscarmos a felicidade juntamente com os companheiros de jornada, que tanto quanto nós também se encontram a caminho. Lado a lado. Caminhemos tantas milhas quantas forem necessárias. Exercitemos a face da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições alheias. Até porque toda a vingança é um golpe baixo, desferido apenas por quem não tem habilidade para dialogar, para argumentar, para pedir desculpa, para se corrigir. E além do mais, é muito bom sabermos que Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que já soube perdoar. Terminemos colocando em prática uma visualização terapêutica. Vamos tentar? Vamos lá. A ideia é de apaziguar o nosso coração. Podemos estar fisicamente longe uns dos outros, mas mesmo assim podemos aproximar-nos uns dos outros pela mentalização. Basta aquietarmos a mente e colocarmos a nossa consciência como um instrumento de observação. Comecemos por prestar atenção ao ar que respiramos. Sintamos o oxigênio mais fresco a entrar pelas nossas narinas e depois o oxigênio mais morno a sair. Sintamos um oxigênio mais fresco a entrar pelas nossas narinas. E novamente o oxigênio mais morno a sair. Sintamos o ar mais fresco a entrar. O ar mais morno a sair. Neste momento, todos os ruídos que surgem servirão apenas para aprofundar o nosso estado de paz. Imaginemo-nos descalços, num lugar lindo, um lugar maravilhoso, onde nos sentimos seguros. Sintamos a planta dos nossos pés, absorver desse solo as energias vitalizantes e curadoras que daí brotam. Elas, mentalmente, sobem pelos nossos membros inferiores e tomam conta do nosso corpo, fazendo-nos sentir imenso bem-estar. Ao mesmo tempo, vindos do alto, intensamente radiantes, alguns raios de sol brilham sobre nós, dissipando toda e qualquer energia negativa. Completamente iluminados, vemos aproximar de nós aquele que tanto nos magoou. Não receemos. Recordemos de que estamos em solo sagrado, envolvidos em amor e segurança. Deixemo-o aproximar. À medida que esse ser se aproxima, repare que o corpo dele retorna ao aspecto de uma criança. Observe atentamente o seu olhar. Veja as limitações emocionais
que esse ser possui e diga: eu sinto muito. Eu peço perdão. Perdoo-te também. Novamente, eu sinto muito. Eu peço perdão e perdoo-te também. As tuas palavras são tão sentidas, são tão verdadeiras, que a envolvência desse lugar respira leveza e transpira paz. Aproveite esse bom ambiente e absorva esses bons fluidos e gradualmente torna a consciência da sua respiração e do lugar onde se encontra. Lentamente, ainda de olhos fechados, entregue mentalmente a sua história com esse irmão ou irmã para Deus. Entregue isso ao passado. Liberte-se. Sinta-se perfeitamente em paz. E à medida que essa paz o envolve, que de si emana por todas as células, por todas as moléculas, comece agora a abrir os seus olhos, mergulhados em amor. Espero que tenha resultado, que esta visualização terapêutica ou outra do seu agrado passa a ser também uma prática nesses momentos difíceis, um recurso didático que lhe permita trabalhar esses sentimentos mais difíceis, mais arraigados dentro de cada um de nós. E assim terminamos. Despeço-me com um abraço, com votos de uma excelente semana para todos, plena de bons sentimentos e de muita paz.